A gente, quando conhece a palavra de Deus, a visão muda. Quando a gente estuda a palavra de Deus, começa a entender o propósito de Deus, a nossa visão, o nosso entendimento muda. Eu estava pregando sobre o povo de Israel quando saiu do Egito. Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa. A promessa era que Israel entrasse na terra prometida, terra que mana leite e mel, terra de abundância, de fartura, porque Deus, ele nunca dá para as pessoas resto, nunca dá migalha. Deus sempre dá o melhor. O propósito de Deus é dar o melhor. E o grande exemplo disso foi o sacrifício na cruz. O grande exemplo. Mas, quando Deus enviou o povo de Israel para a terra prometida, havia necessidade do povo caminhar, né, do povo lutar para conquistar as promessas de Deus. Havia uma necessidade do povo exercitar a sua fé. Só que, no meio dessa caminhada, né, Deus mostrou que ele era Deus, se manifestou várias vezes na vida de Israel, ali no deserto, deu água, deu comida, né, deu o melhor. Mesmo Israel estando no deserto, né, Deus deu o melhor, não deixou faltar. Não deixou faltar. Mas o povo de Israel tinha uma visão mesquinha, pobre, uma visão de derrotado, de dependentes. E muitas vezes o povo dizia, poxa, melhor se a gente estivesse no Egito, melhor se a gente ficasse lá, porque lá tinha isso, tinha aquilo, e teve uma parte que eles disseram, lá a gente tinha que comer, lá a gente tinha que beber. Poxa, no Egito eles comiam lavagem, o povo comia resto, comia aquele sopão que sobrava do povo do Egito, eles faziam aquele sopão lá e empurrava pela goela abaixo de Israel. Então, eles não tinham comida, eles não tinham nada, viviam em casebres, né, em situações precárias. Mas, quando Deus leva eles para a terra prometida, e disseram para ele, olha, é só vocês caminharem e eu vou estar com vocês. Eles lembraram do Egito. Satanás, ele incinerou no coração de muitos de Israel a miséria, a pobreza, né? A viver uma vida desgraçada, uma vida maldita. E não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu a terra que mana leite e mel, que tinha o melhor, e que Deus seria com Israel. Mas a visão de Israel, a visão daquele povo era de miséria, né? Era do pouco, era de comer resto, era de ficar dependente do povo do Egito. Satanás conseguiu botar uma visão de derrota, de falência no meio do povo de Israel. E o povo, poxa, mesmo sabendo que Deus era com eles, eles desejaram o pior e não o melhor. E Deus hoje faz a mesma coisa. Deus, ele promete o melhor. A palavra diz que nós seremos cabeça e não cauda, estaremos por cima e não por baixo, comeríamos o melhor dessa terra. Tudo que nós plantássemos, nós colheríamos. Se plantasse muito, colheríamos muito. Se plantasse pouco, colheria pouco. Mas Deus deixou para nós, né, a promessa de vida e vida com abundância. Não de pobreza, não de miséria, não de fome, não de migalhas. Mas tem gente que tem a visão ainda de um espírito maligno dentro da igreja. As pessoas têm o coração ainda preso, né, na miséria, na pobreza, né? Não são pessoas que se lançam para alcançar o melhor. E quando a gente fala de prosperidade, de bênção de Deus, porque isso vem do Senhor,
Essa questão aí vem de Deus, isso não foi inventado por um pastor, por um bispo, por um homem de Deus, não. Foi inventado pelo próprio Deus, foi deixado pelo próprio Deus que nós seríamos prósperos em tudo que nós fizéssemos, e aonde a gente botasse a mão, o Senhor nos honraria. Então, foi promessa de Deus, mas tem pessoas dentro da igreja, rapaz, sabe, que tem a visão de pobre, a visão de comer migalha. Ah, graças a Deus, tá bom, pelo menos tenho isso. Não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu a abundância, Deus prometeu o melhor, disse que nós teríamos para dar e não pedir emprestado. A palavra de Deus é que o povo dele teria para ajudar pessoas e não para pedir emprestado. Hoje a gente vê dentro das igrejas um espírito mendigo, um espírito pobre. As pessoas dependem de cesta básica, dependem de fulano, dependem de ciclano, sabe? É uma miséria. Enquanto a Bíblia diz que nós seríamos cabeça, quer dizer, nós teríamos para dar e não pedir emprestado, nós teríamos para dar. Enquanto o povo de Deus não tirar esse espírito, né, essa visão de miséria, essa visão de pobreza do coração, da mente, o povo de Deus sempre vai ser um povo miserável, rapaz. Sempre miserável, sempre miserável. Você vê que Israel viu o poder de Deus, Israel viu o poder de Deus, mas eles muitas vezes queriam viver ou voltar para a miséria, a dependência espiritual de um espírito pobre. A pessoa entra na igreja, ela não se converte, porque quando a pessoa se converte e tem o Espírito Santo, ela passa a buscar as grandezas de Deus, porque Deus quer que a gente faça isso. Ele disse: eu tenho o melhor para vocês. E aqueles que se aproximam de mim, aqueles que me honram, eu honrarei. É bíblico isso. Aí tem um monte de filho do capeta aí pregando tudo errado, ensinando o povo a ser pobre, a ser dependente dos outros, a viver na dependência dos outros, a viver na dependência de salário, de miséria, de cesta básica. Isso não muda a vida de uma pessoa. O que muda a vida de uma pessoa é a presença do Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus. E o que é a presença do Espírito Santo? A gente às vezes a pessoa fala: ah, como é que é receber o Espírito Santo? É a mudança de mente. Poxa, se eu cheguei na igreja e conheci a palavra, eu então vou mudar a minha mente. Eu não vou mais querer viver da forma que eu vivia. Agora eu vou viver da forma que a palavra de Deus me diz. E isso é o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem a visão de Deus. Ela tem a visão de buscar o melhor, de lutar pela salvação, de querer salvar a vida. Ela muda o seu pensamento, ela muda a sua forma de agir. Entende? Sim ou não? Então, uma pessoa, quando ela não entende isso, ela vive na presença de Deus, vivendo uma vida de miséria, uma vida de pobreza, tanto pobreza material quanto pobreza espiritual. Ela não consegue. E quando a gente entra num propósito, quando a gente faz propósito na igreja, chama as pessoas para o altar, né, para ajudar as pessoas nessa fé, porque o propósito nada mais é para estimular a fé da pessoa. Às vezes ela está ali, né, cabisbaixa, passando por luta, e ela entra numa campanha, entra num propósito na igreja, isso estimula dentro dela, né, a vontade de vencer, né, passa a mostrar para ela que ela tem condições em nome do Senhor Jesus. Aí tem pessoas que contestam, sabe, que degridem, poxa, que falam mal. São pessoas pobres espiritualmente, pobres financeiramente, pobres de amor, pobres de visão, pobres de tudo. Por isso que Deus, ele fala: poxa, o meu povo clama a mim só de boca, mas o coração está longe. O povo não abraça a fé. Aqui na Igreja Nação de Deus nós pregamos o que diz a palavra. Se a pessoa aceita ou não, isso é com cada um, né? A porta que a pessoa entra, ela entrou, ela também pode sair. Sabe, eu ensino isso. Aqui ninguém é preso a nada, aqui ninguém é obrigado a nada. Mas desde a hora que está aqui, tem que entender que tem que cumprir com a palavra de Deus. Tem que obedecer a palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Tem que obedecer, não tem como. Então, quando a pessoa entra e começa a contestar, é porque ela não quer se libertar do espírito maligno que está sobre a vida dela. Quando ela começa a contestar, quando ela começa a arrumar defeito, achar defeito, é porque sobre ela tem um espírito maligno
que não quer entender a palavra de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, né? Como o povo de Israel quer viver no Egito, né? Comendo migalha e servindo ao diabo. Isso é problema de cada um. É problema de cada um. Mas o nosso Senhor Jesus nos chamou para mudar a nossa vida. Não para a gente continuar da mesma forma de quando nós chegamos na igreja. O nosso Senhor Jesus nos chamou para transformar a nossa vida, para tirar de nós o espírito maligno, o espírito da derrota, o espírito da enfermidade, o espírito das contendas, o espírito da morte. Ele nos chamou para isso, e o sacrifício do Senhor Jesus foi para isso. Foi para isso. Não para a gente continuar vivendo uma vida desgraçada, maldita, catando migalhas, né? Vivendo uma vida de amarração e dependendo dos outros. Entende? Sim ou não? Você vê que o povo de Israel sai debaixo da escravidão de Faraó e Deus tirou com mão forte. A Bíblia diz que foi com mão forte para o povo ver que ele era Deus, que ele é o Senhor e que ele quer o melhor para o povo dele. Mesmo assim, Israel almejou, desejou e profetizou em voltar para o Egito. Para o Egito. Comer o quê? Comer migalhas, comer resto, comer lavagem. Viver uma vida desgraçada, maldita. Aonde que trabalhava e não tinha nada. Assim são muitas pessoas na igreja. São muitas pessoas, porque ainda tem um pensamento do diabo e não um pensamento do Espírito Santo. Quando a pessoa começa a pensar igual a Deus, isso mostra que ela tem o Espírito Santo. Quando a pessoa começa a agir como diz a palavra, isso mostra que ela tem o Espírito Santo. Isso é ter o Espírito Santo. Isso é ter o Espírito Santo. Falar em língua não quer dizer que a pessoa tem o Espírito Santo, porque o caboclo lírico, né, que é um caboclo das trevas, também fala em línguas. E eu já tive várias experiências de pessoas que estavam falando em línguas. Eu falei, se é um espírito enganador, revela. E puf, se revelou. Então, o que faz a pessoa, o que mostra que a pessoa, melhor dizendo, que tem o Espírito Santo, é quando ela tem o entendimento de Deus, ela obedece a palavra, né? Ela busca a cumprir com aquilo que o Senhor está mandando dentro da palavra dele. Isso sim é ter o Espírito Santo. Mudou aqui, ó, mudou aqui, ó. Quando a pessoa muda aqui, ela mostra que ela obedece e que ela aceitou a palavra do Senhor Jesus. Então não adianta falar, não adianta. A pessoa que fala, eu tenho o Espírito Santo, Deus é comigo, Deus isso, Deus aquilo. E na sua atitude, a atitude que ela toma, são atitudes erradas, não com o que a Bíblia diz, então ela não tem o Espírito Santo, ela não tem Deus. Porque quem tem o Espírito Santo obedece a palavra do Senhor Jesus. Sim ou não? É ou não é verdade? Então, nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas na igreja ainda têm o espírito da miséria, o espírito da pobreza, o espírito da derrota, da falência, porque ainda não aceitaram o Espírito Santo aqui, ó, ainda não mudou. Não mudou. Quando mudar aqui, aí sim, ela vai começar a ver resultado na vida dela. Entende? Sim ou não? Tem que mudar aqui. Porque qualquer problema que acontece, qualquer dificuldade que acontece, a pessoa se entrega, é porque ela não mudou aqui. Isso a gente vê em Israel. Ele caminhando pelo deserto, quando vinham os problemas, aqui não tinha mudado ainda. Israel então murmurava contra Deus, né? Blasfemava contra Deus e ainda desejava voltar para o Egito. Porque não mudou? Aqui, o Egito ainda estava aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tem pessoas que não mudam. Aqui, ó. Entende? Sim ou não? Tem que mudar aqui. E como que a pessoa muda aqui? Quando ela passa a obedecer a palavra. Bispo, como que eu faço para obedecer a palavra? Pratica ela. Ouviu a palavra? É bíblico? Então, pratica.
Na Igreja Nação de Deus, nós procuramos sempre a fazer um propósito, uma campanha para estimular as pessoas na fé, para levar as pessoas a exercitar a fé. Quando a pessoa aqui, ela já está transformada, ela entra e arrebenta, em nome do Senhor Jesus. Ela faz a diferença. Mas quando a pessoa não muda aqui, ela até entra, mas entra murmurando, entra reclamando, entra contestando. Aí diz, mas só Deus sabe, eu nem tenho condições. Então não faz, pô. O sacrifício não é para quem tem condições. O sacrifício é para pessoas que creem, que acreditam em Deus, que têm um propósito com Deus, têm um propósito de mudar, porque mudou aqui, ó, tá cheio do Espírito Santo e ela não aceita viver a vida que ela está vivendo. Então ela entra nas campanhas, entra nos propósitos, decidida de mudar a vida dela. É assim que funciona. É assim que funciona. Você vê que Deus, né, nas passagens bíblicas, chama sempre as pessoas para o altar, para o sacrifício. Deus chamou Abraão, Deus chamou Elias, Deus chamou Jacó, Deus chamou Isaac, Deus chamou Ana, Deus chamou todos os homens e mulheres de Deus que queriam mudar, que acreditavam aqui em Deus, chamou para o altar. E quando essas pessoas foram para o altar, tiveram a resposta de Deus sobre a vida delas. E não foi pouca, não. É só pegar a Bíblia. Não precisa você ir pelos outros. É só você pegar a Bíblia e ler. Você vai ver que Deus respondeu todas essas pessoas. Todas as pessoas que foram para o altar, tiraram do altar o poder. Tiraram do Senhor Jesus o poder e assim adquiriram o milagre que elas almejavam. Cresceram, prosperaram, foram curadas, foram libertas, foram salvas. Deus fez milagres maravilhosos, maravilhosos na vida dessas pessoas, porque elas foram para o altar. Mas para a pessoa ir para o altar, aqui, ó, ela tem que mudar. Ela tem que tirar esse espírito mesquinho, esse espírito de pobreza, esse espírito de falência, esse espírito de medo, de derrota, tem que tirar e botar sobre ela a palavra de Deus. Isso é ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é quando a pessoa obedece a palavra. Isso é ter o Espírito Santo. Quando a pessoa foge da aparência do mal, quando ela não aceita viver uma vida desgraçada, conhecendo um Deus maravilhoso, como o nosso Senhor Deus, como o nosso Senhor Jesus. Ela não aceita. Isso é ter o Espírito Santo. Amém? Então, eu convido você para estar numa das nossas igrejas, Nação de Deus, para participar de um momento com Deus, para você ouvir uma palavra bíblica, através da direção do Espírito Santo para mudar a sua vida. Então eu convido você que não aguenta mais, você que diz, olha bispo, eu já fui na igreja A, na igreja B, na igreja C, mas eu não consigo mudança na minha vida. Eu já vivo anos e anos do mesmo jeito. E pior, bispo, eu carrego um caixão. Um caixão de problemas. Um caixão de morte, como a viúva de Naim. Ela carregava um caixão de morte. Mas quando o Senhor Jesus se aproximou dela, acabou. Eu quero acabar com isso. Vem estar numa nossa igreja, uma das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus. E eu te garanto, meu amigo, minha amiga, que uma resposta você vai ter de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Então, nós, na Igreja Nação de Deus, chamamos pessoas para servir ao Senhor Jesus, para servir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso, que faz com que as nossas vidas venham ser transformadas. Deus nos chamou para que viéssemos ter vida e vida com abundância. Salvação, né? E uma vida abundante. Uma vida abençoada aqui na terra. Uma vida transformada. Luta a gente vai ter. Mas o Senhor Jesus disse, tu serás vencedores sobre todas essas lutas. Vocês serão mais do que vencedores. Quando nós temos o nosso pensamento cheio do Espírito Santo. Cheio da direção de Deus. Quando nós mudamos aqui, a gente arrebenta.
Que Deus abençoe você, tá bom? Que Deus abençoe. Vem estar numa das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus. Aqui nós ensinamos o que a palavra diz através do Espírito Santo. Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.